que o Senhor vai usar para falar com o teu povo. Não deixa faltar nessa manhã o alimento que vai permanecer por toda a vida. Em nome de Jesus, que todos os corações estejam aqui hoje tombados, já trabalhados como aquela boa terra, para a chegada da semente, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar sobre esse tema: o Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Você sabe que nós já temos por Deus várias promessas. Nós temos por Ele promessa de prosperidade, temos promessa de família bendita na terra, temos promessa de vida eterna, temos promessa do Espírito Santo. Meu Deus, são tantas que já foram dadas por Cristo para nós. Em Romanos capítulo 4, quero que você abra. O texto que eu vou estar lendo fala de Abraão. Quando Deus, ele deu a promessa a Abraão de que ele seria pai. A Sara, sua mulher, era uma mulher estéril e não podia ter filhos. E na velhice, Deus já disse que ele seria pai. Na velhice. Uma coisa assim surpreendente. Muitas vezes até inacreditável, né? Porque uma mulher estéril é uma mulher estéril. Abraão já era de idoso, Sara também já era de idade, Abraão já era idoso. Mas mesmo assim, Deus ele deu a promessa. E o Abraão, quando ouviu essa promessa de Deus, ele recebeu no coração essa promessa. E o texto aqui que eu quero ler com vocês, chega a dizer sobre Abraão no versículo 21, podemos ler do 20 e o 21, vamos ler o 19 também, vamos ler o 19 que eu acho que vai ajudar a gente a entender melhor o 21, que é o que eu quero destacar. Aqui diz o seguinte, falando de Abraão, olha o que aconteceu, e não enfraqueceu na fé, Abraão não enfraqueceu na fé, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa, olha aí, ele não duvidou da promessa de Deus, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E o versículo 21, que é o nosso, diz, estando certíssimo, ele estava certíssimo de que Deus, de que o que ele tinha prometido, quem havia prometido? Deus. Leia comigo agora, também era poderoso para o fazer. Então preste atenção nesse tema. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Existem promessas dadas por Deus para nós, e existem outras que vão surgindo à medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, à medida em que vamos conhecendo a Deus, à medida em que vamos crescendo nessa fé, nesse entendimento, Deus vai dando outras promessas, Deus vai falando particularmente, entende? Ao nosso coração, Ele vai tratando cada um de nós individualmente assim, Ele vai dando promessas e vai dando. Eu creio que se eu perguntar aqui, quem já recebeu uma promessa de Deus? Não, pastor, Deus falou comigo. Ontem o Márcio estava me contando uma história, e ele disse
que há meses atrás Deus já havia dado uma promessa para ele, não foi, Márcio? Deus já havia dado uma promessa para ele, então existe isso. E se eu perguntar, com certeza vai ter uns e outros aqui dizendo, não, Deus há um tempo atrás me falou que ia acontecer isso, disse que ia fazer isso na minha vida, individual, coisa particular de você e Deus. E existem aquelas promessas que vamos chamar de aquelas promessas no atacado que Deus dá para todo o seu povo, para todo aquele que crê, como a promessa do Espírito Santo que se cumpriu. E hoje é só tomar posse disso, o batismo do Espírito Santo, está entendendo isso? Prosperidade, uma coisa que Ele também deu para nós. Hoje é só tomar posse. Então, vê se você consegue perceber que existem muitas promessas de Deus dada para nós. Umas se cumpriram, outras estão a caminho do cumprimento, e outras vão se cumprir no tempo determinado. O que eu preciso acreditar é que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir a promessa. Eu só tenho que confiar nisso. Eu só tenho que acreditar que Deus, o que me deu a palavra, vai cumprir aquela palavra na minha vida. E aí, segundo aos Coríntios capítulo 1, esse texto é magnífico. Esse texto me impressiona. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Olha que coisa tremenda está nesse versículo que eu vou ler com vocês. O versículo aqui de estudo é o 20. Veja que coisa impressionante. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, o quê? Sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo sim. Amém? Todas têm em Cristo o sim. Jesus veio para cumprir promessas de Deus sobre a nossa vida. Por isso, por meio dele, de Cristo, dizemos amém, que é o que está escrito aqui. Por meio de Cristo você pode dizer amém. Cristo veio? Veio? Morreu? Amém. Por ele é que nós temos o cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida. Aquele que precisava de vir para nos abençoar, veio. Entendeu? Que não depende de mais nada, apenas de eu acreditar, apenas de eu confirmar. Amém, assim seja, vai se cumprir essa palavra na minha vida. A questão é, por que está demorando tanto? É uma pergunta que com certeza essa é uma pergunta do coração de todos nós. Verdade ou mentira? E quero dizer aqui uma coisa para vocês, Deus tem a resposta para essa pergunta. E a resposta para essa pergunta, por que está demorando tanto então, pastor? Por quê? Por que está demorando tanto? A resposta está em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. O versículo é o 1. Preste bem atenção. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Isso quer dizer o seguinte: para cada propósito debaixo do céu, há uma ocasião certa para acontecer. Tudo bem? O problema é que queremos que tudo aconteça na nossa vida para ontem. Ou só eu que penso assim? Para ontem. Esse é o problema. Respeitamos muitas vezes o tempo de muitas coisas que nós fazemos. Eu vou dar um exemplo aqui, mas tão xoxo, tão sem sentido, tão sem graça, mas é um exemplo bom. Preste atenção que a gente respeita muitas vezes o tempo de muitas coisas na vida nossa. Olha que exemplo que eu vou dar. Fazer arroz. Um exemplo que parece que não tem tanto sentido, não é? Mas fazer arroz. Você lava o arroz, coloca o arroz na panela. Antes de colocar na panela, vamos voltar de novo. Lava o arroz. Vai na panela, fala o arroz que eu faço. Vou à panela, coloco um pouquinho de óleo. Pica ali uns alhozinhos, a gosto. Se quiser eu ponho umas cebolinhas lá e coloco. Vou mexendo até exalar o cheiro, o perfume do alho. Quando eu sentir que já está cheiroso, eu pego aquele arroz que foi lavado e coloco o arroz aonde? Na panela. Aí eu venho com a água, primeiro eu dou uma mexida antes da água, misturo tudo ali, aquele alho, aí eu venho com uma água já quente e coloco a água lá e deixo passar 2 centímetros do arroz. Depois que eu coloco a água, eu pego o sal, coloco, dou uma mexida, boto a colherzinha na boca e provo se está bom de sal. Não está, eu coloco mais um pouquinho, até ficar a gosto. Gostei. E deixo cozinhar por alguns minutos. Tem um tempo para esse arroz ficar cozido e pronto para comer. Ou não tem? E eu respeito isso, não respeito? Vou fazer um arroz ali. Tem que esperar. Estou com morrendo de fome, mas tenho que esperar. Mas não respeitamos o tempo de Deus. Exemplo simples. Mas isso para você entender que às vezes a gente respeita tantas coisas de tempo na nossa vida e não respeitamos o tempo de Deus. E posso falar uma coisa para vocês? O tempo de Deus para a nossa vida é necessário, é preciso. Enquanto o arroz não estiver bem cozidinho, bom para ser saboreado, eu não posso comê-lo. O tempo de Deus é necessário. Deus, Ele quer nos deixar prontos para o cumprimento de uma palavra, de uma promessa que Ele nos deu. Vocês conseguem entender ou não? E aí é necessário tempo, e não cabe ao homem encurtar esse tempo. E a gente briga com Deus às vezes. Por que está demorando? Por que demoras, Deus, a me atender? Parece até que a gente quer dar uma lição para Deus, né? O Senhor tinha que fazer. Parece que Ele tinha que ouvir a gente. A gente tinha que dar umas dicas para Ele. Senhor, a minha opinião é essa. Eu penso assim. Deus fica olhando, meu Deus do céu. Eu que criei esse infeliz.
fiz dele um vaso, agora ele está me ensinando como é complicado. Nós precisamos respeitar esse tempo. O que Deus disse vai se cumprir. Eu vou lhe dar um exemplo de um rapaz. O nome dele José. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 30 e 37. José é o nome dele. O livro que fala de José está aqui, Gênesis capítulo 37. Eu vou ler. Vou fazer uma leitura aqui agora de alguns versículos. Vamos ler, vamos prestar bem atenção. Vamos prestar bem atenção. O capítulo 37, do versículo 2 ao versículo 11. Vou ler com calma. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos. Quantos anos? Marque bem isso. Quantos anos José tinha? Aqui ele tinha 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Ismael amava a José mais Israel que era o Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Presta atenção no sonho. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos, presta atenção no sonho, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha o outro sonho dele. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Digam amém. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Vamos aplaudir só para dar uma... Não vou entrar nos detalhes, mas eu vou fazer um resumo rápido, só para você entender o que quer dizer esses 11 versículos. Resumindo, a promessa de Deus a José, foi que Deus lhe colocaria em um lugar de governo. É isso que está escrito aqui. A promessa de Deus a José foi
que Deus o colocaria em um lugar de governo. Amém? Ele seria o governador do Egito. Agora, olha aqui para mim, eu pedi para vocês marcarem aí a idade. Ele tinha 17 anos quando tudo isso aqui aconteceu. Quantos anos? Deus falou com ele em sonho e disse: você vai governar. E toda a sua família vai se sujeitar a você. E ele contou para todo mundo. Houve indignação, houve raiva, inveja. E eu quero chamar a sua atenção para isso. O plano de Deus é maior do que a fúria dos homens. Você está preparado para o cumprimento das promessas de Deus na tua vida? Então, o estar preparado é você entender e saber que assim como os irmãos de José não gostaram nem um pouquinho de tudo isso que ele contou, e de aceitá-lo, né, como o chefão de todos eles, prepare-se, porque alguém não vai gostar dos seus. Mas não por isso, Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa. Porque os planos de Deus é maior do que a fúria dos homens. Diga amém. Amém. E eu vou dizer, alguém não vai gostar dos seus. Fala para quem está do seu lado, alguém não vai gostar dos seus. Não vai, não vai. E você quer que eu te falo mais ou não? Quer que eu te falo? E vai ser gente da tua família, da tua casa. Os piores estão dentro de casa, gente. Se prepare, alguém não vai te apoiar. Se prepare, alguém não vai contra tudo isso. Vai achar que você está maluco. Mas o plano de Deus é maior do que a fúria dos homens. Isso aí nem faz cócegas em Deus, nem mexe com Ele, nem deixa Deus assim, abalado, preocupado. Você entende ou não? Deus está tranquilo, porque Ele sabe que Ele vai cumprir a promessa. E eu preciso saber disso. Eu preciso saber disso, eu tenho que aceitar isso na minha vida, está entendendo, meus irmãos? E pode não ser fácil, pode não ser fácil. Diga para quem está do seu lado, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil, ô Fran. Não vai ser. Mas o que é isso para Deus? O plano de Deus é maior do que a fúria dos homens. Diga, não vai ser fácil. Até a promessa se cumprir, não vai ser fácil, meus irmãos. Mas preste atenção aqui em mim, presta atenção. Presta atenção, porque agora eu vou falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Posso falar? Não olhe para o agora. O que eu disse? Não olhe para o agora. Agora está tudo muito movimentado, muito barulho, muito o que, irmã Vera? Muito tumultuado. Não olhe para o agora. Agora, se você olhar agora, não olhe para o agora. Isso é importante para o crente, para todos os crentes em Jesus. Não olhe o agora. Não olhe o agora. Diga, eu não posso olhar o agora. Sabe por quê? Porque Deus tem um palácio para você lá na frente. E é para lá que você tem que olhar. Se você olhar agora, você vai ver um tanto de dificuldade para alcançar, para chegar lá. Mas você não tem que olhar aqui agora. Olha lá na frente. Que Deus vai cumprir a promessa dele. Apenas respeite o tempo de Deus. Deixe Deus trabalhar, pelo amor de Deus, amém? Você já foi incomodado quando você estava trabalhando lá? Aí alguém chega, então, e você lá, e você, aí chega a pessoa, e você, tem gente que chega uma hora que faz o quê? Depois de conversa sobre isso, está me atrapalhando aqui,
trabalhando aqui, você está me atrapalhando. Já? Você está lá no computador, concentrado, fazendo serviço. Aí vem. Ai, porque. Quê? Não dá, para um pouco, depois a gente conversa. Gente, vou dar, presta atenção. Fale para quem está do seu lado, deixe Deus trabalhar. Fique incomodando não, fala aí, não fique incomodando a Deus. Deixa Ele trabalhar sem ficar reclamando. Deus está demorando, Deus está demorando, Deus, e aí Deus. Gente, isso enche as paciências. Deixa Deus trabalhar. Vou repetir, é como o arroz. Está com fome? Mas eu estou com fome, calma. O arroz está cozinhando, deixa ele ficar cozido primeiro para você comer. Está cozinhando o arroz. Amém. Vamos ver como é que terminou tudo isso? O mesmo livro, capítulo 41. Já estamos terminando a pregação e vamos ministrar a ceia. Ô, bênção. 41, Gênesis capítulo 41. Gênesis o quê? Muito bem. Vamos lá. Vamos ler aqui, do 39 ao 43. Preste bem atenção. E disse 39. Depois disse Faraó a José. Olha o que Faraó disse para José. Vamos lá. Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Olha o Faraó. Tu estarás sobre a minha casa, falando para ele. Por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha o 42. E tirou Faraó, meu Deus, o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E olha o 43, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Foi? Cumpriu a promessa? Cumpriu aqui ou não? Agora vamos ver com quantos anos essa promessa se cumpriu. Versículo 46. E a terra, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Com 30 anos de idade, isso quer dizer, passados 13 anos desde o sonho, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. José esperou 13 anos, mas sabia que o que ele tinha sonhado, Deus ia fazer se cumprir na vida dele. Vocês entendem isso? Então não importa o tempo que vai levar, o meu coração deve estar consolado e preparado para aceitar que a promessa vai se cumprir. Quando? Não estou nem preocupado em quando. O arroz está cozinhando. O arroz está cozinhando. Vocês conseguem entender isso? Eu vou encerrar. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29.
versículo 11. Eu faço até questão que vocês leem comigo esse versículo 11. Quem está pronto para ler, diga amém. Vamos lá, no 3, tá? 1, 2, 3. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu vou ler esse mesmo versículo aqui, só que pela tradução NVI. Olha como é que diz. Isso aqui é Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso é promessa, gente. E vai se cumprir. Olhe para quem está do seu lado e diga: espere o arroz cozinhar. Curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, vamos nos preparar agora para a santa ceia do Senhor. Um momento único, um momento exclusivo, um momento de muita comunhão. E nesse momento, Senhor, nós vamos praticar a Tua palavra. Nela está escrito: se confessardes os vossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para vos perdoar. Então nós confessamos os nossos pecados, porque somos pecadores, vacilamos muitas vezes, pisamos na bola com o Senhor, erramos, desprezamos a Tua palavra, deixamos de cumprir muitas vezes aquilo que o Senhor já disse ao nosso coração. Deixamos de viver cada momento, Senhor, dado por Ti. Então agora que a igreja fique lavada pelo sangue de Jesus e perdoada por todos os pecados. Pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados premeditados, Senhor, por palavras, por obras, pecados por atitudes. Que o sangue de Jesus possa nos lavar, que o sangue de Jesus possa nos purificar, que o sangue de Cristo possa limpar a nossa alma, pois nós queremos nos assentar à mesa com o Senhor para ter comunhão, mas dignamente. E eu acredito que esse pedido de perdão já nos faz dignos diante da Tua santa presença. E eu te agradeço em nome de Jesus por nos abraçar e nos envolver com o Teu tão grande amor. Obrigado, Senhor, e amém.